Tirania de Aço capítulo 217 Preparação é a chave para a sobrevivência. No chão abaixo do quarto de Conrad estava o corpo estilhaçado de um menino. Esse menino era o Duque da Áustria, isto é, até momentos antes. Os servos do castelo de Kufstein rapidamente se reuniram ao redor do cadáver e olharam com horror. Embora soubessem que esse menino era uma marionete de Berengário, não podiam imaginar que eventos haviam levado à sua morte. Rapidamente os guardas se reuniram e começaram a proteger o local. Berengário, é claro, estava muito fora de vista. Ele havia assassinado o menino defenestrando e, ao fazê-lo, cobriu muito bem seus rastros. Nenhuma só alma tinha visto Berengário na janela com Conrad, e só os seus homens mais leais sabiam que tinha visitado o rapaz durante a hora da sua morte. Assim, enquanto os guardas protegiam o local, Berengário estava sentado em seu assento de poder, olhando para o espaço. Ele teve um lapso momentâneo de julgamento depois de ouvir que Conrad havia assassinado os animais de estimação de Linde especificamente para causar angústia mental na jovem e jogou o menino pela janela e para sua morte prematura. No entanto, a essa altura, a clareza de Berengário havia retornado e ele percebeu que suas ações não eram apenas precipitadas, mas também tolas. Com a morte de Conrad, ele teve que adiantar seus planos de usurpação por vários anos. O menino deveria ter uma morte lenta e envenenada que parecia ser uma doença natural. No entanto, agora ele está espalhado no chão de pedra do pátio do castelo. Isso sem dúvida faria com que os nobres da Áustria vissem Berengário com suspeita, e esse era o melhor cenário. No momento em que Berengário revelasse a morte de Conrad para o resto do reino, ele potencialmente enfrentaria uma rebelião aberta. Ele poderia, sem dúvida, lidar com seus exércitos atuais, mas os resultados de tal conflito certamente atrasariam suas reformas em grande medida. A Áustria ainda precisava se recuperar da guerra com os bávaros e, agora, alguns meses depois, eles estavam mais uma vez à beira da guerra. Embora a rebelião contra seu governo pela nobreza superior fosse uma certeza, ele ainda tinha que se preparar totalmente para uma guerra rápida e completa com os outros nobres. Berengário refletiu profundamente sobre seu próximo passo. Considerando que apenas as pessoas do castelo de Kufstein sabiam da morte de Conrad, Berengário tentaria esconder tal coisa enquanto pudesse. No máximo, ele poderia comprar algumas semanas. Como ele utilizou esse breve período seria de importância crítica para garantir sua autoridade sobre a Áustria. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa relacionada a isso, ele precisava de uma desculpa para a morte de Conrad. Enquanto pensava em tal resultado, Linde chegou à sua frente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de uma longa noite de choro. Apesar disso, ela tinha um olhar severo em seu rosto. Ela sabia que agora Berengário deveria ter alguma ideia de quem era o culpado por trás da morte de seus amados animais de estimação. E assim ela rapidamente perguntou a ele o pensamento em sua mente. Você encontrou o culpado? Berengário, que até agora estava em profundo pensamento refletindo sobre suas ações e os eventos futuros que haviam estimulado, de repente percebeu sua bela amante parada diante dele e balançou a cabeça em silêncio. Linde mordeu os lábios com medo de perguntar a identidade do perpetrador, mas no final ela sentiu que precisava saber quem era o responsável por um ato tão hediondo se quisesse encerrar. Assim, ela se fortaleceu e fez a pergunta. Quem era? Berengário suspirou pesadamente antes de revelar a identidade do criminoso. Conrado. Ao ouvir esta notícia, um olhar de desgosto e ódio se combinou no rosto imaculado em forma de coração de Linde antes que ela finalmente explodisse. Aquele bastardo. Onde ele está agora? Eu quero puni-lo severamente. No entanto, as seguintes palavras de Berengário a chocaram completamente morto. Uma série de emoções complexas subjugou a beleza celestial neste momento. Ela não tinha ideia de como reagir a essa notícia. Por um lado, ela estava feliz que a justiça tivesse sido feita ao pirralho sádico por suas ações vis. No entanto, ela sabia as consequências que tal coisa poderia ter. Como tal, ela nunca planejou matá-lo quando soube que o jovem duque era responsável pela morte de seus animais de estimação. Sem perceber, Linde ficou cada vez mais preocupado e cuspiu a pergunta em sua mente. O que você fez? Berengar olhou ao redor de seu salão principal por alguns momentos, inspecionando para ver se alguém estava ouvindo antes de finalmente revelar o que havia acontecido momentos atrás. Eu não sei, é tudo um borrão. Inicialmente, eu pretendia repreendê-lo,
talvez até espancá-lo severamente por suas ações. No entanto, quando ele me disse que o motivo de seus atos perversos era o único propósito de causar sua angústia, algo simplesmente estalou em minha mente. A próxima coisa que eu soube, Conrad estava caindo da janela de cabeça no pátio abaixo. Vendo a expressão complicada no rosto de Berengário, Lindy rapidamente se aproximou dele e se ajoelhou diante dele, agarrando sua mão e levando-a ao coração. Ela entendeu que o amor dele por ela e o desejo irresistível de protegê-la fizeram com que ele perdesse o controle de suas ações e assassinasse o menino. Ela também provavelmente faria tal coisa se seus papéis fossem invertidos. Em vez de permitir que Berengário refletisse sobre suas ações e se estressasse ainda mais com elas, Lindy mudou o assunto para algo mais produtivo. E agora? Dito isto, Berengário fitou os olhos azul-celeste do seu amante com uma expressão solene antes de revelar as intenções que tinha em mente. Nós escondemos sua morte pelo maior tempo possível. Durante esse tempo, nos preparamos para a guerra e temos nossas tropas armadas e prontas para marchar sobre os outros condados. Preciso que você reúna informações sobre os outros condes, de Vorarlberg ao Kustenland. Preciso saber quem vai contestar minha usurpação e quem vai dobrar o joelho. Quanto à causa de sua morte, diremos que foi um suicídio. Sem uma investigação adequada, ninguém saberá o que aconteceu aqui neste dia. Lindy assentiu rapidamente. Ela ainda tinha uma expressão sombria, pois ainda estava preocupada com a morte de seus bichinhos peludos. Mas ela sabia que agora não era hora de lamentar, trabalho precisava ser feito. Eles estavam em um período de importância crítica, um erro e todas as suas ambições desmoronariam ao seu redor. Assim, ela não teve tempo para lamentar seus preciosos animais de estimação. Depois de pensar por alguns momentos, a mulher falou o que pensava. Vou fazer isso o mais rápido possível. Quando a notícia vazar, saberemos quem são nossos inimigos e quem são nossos aliados. Ver a mulher que ele tanto amava deixar de lado suas emoções para um bem maior colocou um sorriso amargo no rosto de Berengário enquanto ele acariciava o cabelo louro avermelhado brilhante de sua amante antes de abraçá-la com força. Eu prometo quando tudo isso acabar, eu vou te dar um período de indulto onde você pode lidar adequadamente com sua perda. Eu sei o quanto você se importava com aqueles gatos. Eu juro que nunca permitirei que algo assim aconteça novamente. Embora Berengário não pudesse ver o rosto dela, ele percebeu que as lágrimas que Lindy tanto se esforçou para conter começaram a escorrer pelo rosto delicado. Ela rapidamente se agarrou a Berengário e chorou o suficiente para o conteúdo de seu coração pelos próximos minutos. Depois, ela os enxugou dos olhos antes de agradecer a Berengar. Obrigado, e prometo que terei um relatório completo em sua mesa até o final da semana. Berengário não reteve mais Lindy, ele também tinha muitos assuntos a tratar nos próximos dias. Para começar, ele precisava escrever uma série de declarações oficiais sobre a morte de Conrad e sua usurpação do título do menino. Claro, ele só o liberaria depois que tudo estivesse pronto para a transição de poder na Áustria. Assim Berengar e Lindy rapidamente começaram a trabalhar na preparação para o futuro desconhecido. Embora fosse perfeitamente possível que os outros condes respeitassem sua ascensão ao poder e dobrassem o joelho pacificamente, Berengário não era um homem que acreditasse que tal coisa fosse provável. Para ele, era melhor estar preparado para o desfecho da guerra, mesmo que não acontecesse, do que esperar o melhor e se deixar vulnerável. Berengário tinha uma ideia na cabeça de como essa guerra iria acabar, mas precisava ter certeza. Assim, ele incumbiu Lindy de descobrir quem eram seus inimigos. No entanto, Berengário estava bastante confiante de que o Conde Otto, que governava Steiermark, o Conde Aldeger, que governava Vorarlberg, e o Conde Adelbrand, que sob a direção de Berengário, substituíram seu irmão Wolfgang como Conde de Salzburgo estariam alinhados com ele. Quanto aos condados da Alta Áustria, Baixa Áustria, Kärnten, Krain e Kustenland, Berengário não sabia como reagiriam à morte de Conrad ou de quem ficariam do lado. Assim, ele precisava se preparar para a possibilidade de uma guerra civil. Tirania de Aço capítulo 218 Visita surpresa. Enquanto Berengário e Lindy se preparavam para a possibilidade de outra guerra, a princesa bizantina recebeu uma visita importante. Embora no momento, Honoria estivesse se divertindo no pátio com seu animal de estimação a águia Heráclio, totalmente inconsciente de que seu noivo estava prestes a vê-la. Desde que Honoria tinha 5 anos, ela criou a águia imperial oriental como seu animal de estimação.
e era honestamente sua única amiga. Ela era a única filha do atual imperador bizantino, e dizer que seu relacionamento com seus irmãos era tenso pode ser considerado um eufemismo. Desde jovem, ela foi fortemente protegida por seus pais, a ponto de nunca ter saído do palácio ou de seus terrenos. Os únicos homens que ela conheceu fora de sua família eram subordinados de seu pai ou os vários pretendentes que ouviram falar de sua beleza lendária e viajaram um longo caminho para conhecê-la. Apesar disso, ela achava que todo homem que tentava ganhar sua mão em casamento era genuinamente insuportável. Assim, ela os rejeitou a todos impiedosamente, a ponto de agora ter 15 anos e perto da idade de se casar sem noivo. Isso foi até relativamente pouco tempo quando seu pai, contra sua vontade, a contratou como príncipe herdeiro da França. Honoria tinha um lindo sorriso e ria enquanto brincava com sua águia de estimação. Sua majestosa envergadura se revelou quando decolou no céu e pairou no ar, como um guardião vigilante de seu amigo e mestre. No entanto, ao ver um homem desconhecido se aproximar das proximidades de Honoria, a águia imediatamente mergulhou e ficou no caminho do homem. Este homem era Aubry de Valois, o príncipe herdeiro da França e noivo de Honoria. Ele havia viajado uma grande distância para conhecer a linda jovem princesa com quem estava noivo. No entanto, no momento em que Honoria viu o homem à sua frente, uma carranca instantaneamente se espalhou por seu rosto requintado, e ela simplesmente esnobou o homem. Aubry não era de forma alguma um homem masculino, embora se dissesse que era um guerreiro talentoso. O jovem era abertamente feminino não apenas em seus traços faciais, mas também na forma de seu corpo. Ele era pequeno, esbelto, magro e tinha a pele de uma mulher. Ele tinha longos cabelos loiros sujos repartidos ao meio que desciam até a cintura e olhos verde esmeralda. Se alguém não conhecesse sua identidade, eles poderiam confundi-lo com uma mulher à primeira vista. Esta era uma das razões pelas quais Honoria não gostava do homem, outra era que ele era um conhecido mordedor de travesseiros. Apesar da intolerância da Igreja Católica e da sociedade como um todo à homossexualidade, ela ainda existia. Às vezes, havia casos de homens como Aubry que, apesar de serem famosos por tais tendências, ocupavam altos cargos e não eram submetidos ao assédio da igreja. Vendo sua noiva à sua frente e uma águia bloqueando seu caminho, Aubry deu um belo sorriso enquanto mantinha distância, a visão que instantaneamente enojou Honoria até o âmago de seu ser. Depois, Aubry falou com uma voz tão feminina que era praticamente indistinguível da de uma mulher. Honoria. Estou tão feliz em conhecê-la finalmente. Eu sou o príncipe Aubry de Valois do Reino da França. Papai disse que você era linda. Parece que ele não estava mentindo. Como você deixa sua pele tão pálida? É lindo. Eu gostaria de ter uma pele tão clara quanto a sua. O homem nem tentou esconder o fato de que não estava nem um pouco interessado em Honoria como mulher. A forma como ele a elogiou foi como se ele fosse outra garota em busca de dicas de beleza. Honoria estava convencida de que se o travestismo não fosse uma ofensa grave na Europa, este homem sem dúvida andaria vestido de mulher, e ninguém saberia o seu verdadeiro sexo. Como tal, Honoria apenas esnobou o homem e levantou o braço antes de gritar uma ordem. Heráclio, venha. Com isso, a águia imperial oriental voou sobre seu antebraço e pousou sobre ele, onde a jovem princesa começou a se afastar de seu noivo sem prestar a menor atenção nele. Vendo sua noiva fugir na direção oposta, o jovem tentou aproximar-se de Honoria. No entanto, no momento em que se aproximou dela, a águia conhecida como Heráclio, rapidamente abriu as asas e grasnou para o príncipe francês. Embora Aubry fosse um cavaleiro endurecido pela batalha, a natureza superprotetora da águia enviou um arrepio na espinha, pois ele podia sentir muito claramente sua intenção assassina. Ele imediatamente percebeu que com a águia protegendo Honoria, ele não teria como se aproximar dela e cumprir o objetivo que seu pai havia estabelecido para ele, que era ganhar seu favor. Afinal, o reino da França precisava de um poderoso aliado. Ele estava atualmente envolvido em uma guerra com a Inglaterra. Seu vizinho ao leste estava atualmente envolvido em uma guerra civil, com um indivíduo notavelmente problemático subindo ao poder em meio ao caos. Se a França quisesse manter seu domínio sobre os assuntos europeus, precisaria cultivar uma aliança com a maior potência do Mediterrâneo, que era o Império Bizantino. No entanto, antes mesmo que ele pudesse começar a realizar tal tarefa, a princesa o esnobou como se ele não fosse nada mais do que lixo comum. Aubry rapidamente soltou um suspiro,
E vendo que ele era o único por perto, ele prontamente começou a fazer beicinho enquanto expressava seus pensamentos. Se eu pudesse me casar com um de seus irmãos, é muito mais fácil seduzir um homem do que fazer amizade com uma mulher, e nenhum homem pode resistir aos meus encantos. Depois de deixar Aubry para trás com seus pensamentos, Honoria correu para o palácio com Heraclio preso em seu braço antes de conduzi-lo até seu quarto, onde rapidamente o fechou atrás de si. Depois, a águia voou até um poste empoleirado e pousou nele enquanto olhava para seu mestre com uma expressão zombeteira. A águia era brilhante e estava essencialmente zombando do fato de que Honoria seria forçada a se casar com alguém que fosse mais mulher do que homem. Vendo o sorriso de merda no rosto de Arcalius, Honoria jogou um travesseiro no pássaro antes de castigá-lo. Do que você está rindo? Heraclio, é claro, se esquivou do ataque e caiu na cama em frente a Honoria, onde ela estava esparramada e fazendo beicinho. Ela agarrou outro de seus travesseiros de seda e começou a gritar a plenos pulmões. Claro, o som estava abafado, e ninguém além dela e Heraclio podiam ouvir tal coisa. Depois de liberar suas frustrações reprimidas, Honoria se sentiu um pouco melhor com toda a situação e começou a pensar em voz alta, como costumava fazer quando estava sozinha. Estou destinada a ser vendida para o Maricas príncipe francês e viver o resto dos meus dias como uma esposa troféu para aquela fada. Honoria instantaneamente começou a morder seus deliciosos lábios rosados enquanto continuava a fazer beicinhos sobre a situação em que estava. Alguém não vai me salvar deste casamento. Nesse momento, ela ouviu uma batida na porta e o tom preocupado de uma voz familiar veio do lado de fora. Princesa, você está aqui? Ouvi dizer que você fugiu da reunião com seu noivo. Você está bem? Honoria imediatamente começou a fazer beicinho mais uma vez antes de gritar para a porta. Vá embora. Ela sabia exatamente quem estava atrás da porta e não estava com vontade de falar com ele no momento. O homem de pé atrás da porta era Aretas, e ele suspirou pesadamente ao ouvir essas palavras antes de concordar com as exigências da princesa. Como quiser, Alteza. Pouco depois de dizer estas palavras, Honoria percebeu algo. Ela estava curiosa sobre a conversa que Aretas teve com seu pai há pouco tempo nos Jardins Reais e assim correu rapidamente para a porta e abriu o trinco. O ato que surpreendeu Aretas e suas ações subsequentes o confundiram ainda mais. Honoria corou levemente e desviou o olhar de Aretas antes de murmurar em tom baixo. Entre. Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Ouvindo que ele era bem-vindo, ele aceitou a oferta da princesa e entrou em seu quarto, onde rapidamente se sentou em uma de suas cadeiras. A própria princesa assentou-se na cama e olhou sem jeito para o homem que tinha agido como um tio para ela crescer. Aretas era um dos melhores generais do imperador e era um amigo íntimo da família. Embora ele estivesse fora em campanhas nos últimos anos, ele geralmente agia como confidente da princesa durante sua infância, já que ela não tinha amigos além de sua águia de estimação. Depois de alguns momentos de silêncio, Honoria finalmente pigarreou e falou a pergunta em sua mente. Quero lhe perguntar sobre o homem chamado Berengário. Aretas ficou ainda mais confuso quando ouviu essa pergunta, onde a garota tinha ouvido esse nome antes. E por que ela estava interessada em um conde humilde do outro lado do mar? No entanto, já que ela havia perguntado, ele não teve escolha a não ser responder da melhor maneira possível. O que você quer saber sobre ele? Ao ouvir que Aretas estava disposta a responder às suas perguntas, Honoria ficou bastante perturbada. Ela não tinha pensado nas perguntas que queria fazer, então ela levou alguns momentos para considerar antes que a primeira pergunta viesse à sua mente. Como ele é? Aretas pensou sobre essa questão por alguns minutos antes de fazer uma avaliação honesta do homem. Berengar é um homem implacável e ambicioso que fará o que for preciso e ofenderá quem quiser, desde que seja capaz de alcançar seus objetivos. Ao ouvir isso, Honoria estava a ponto de perder o interesse. Embora ela quisesse ser a esposa de um homem ambicioso e capaz, ela não se importava com a crueldade. No entanto, antes que ela pudesse desistir completamente do assunto, Aretas continuou sua avaliação. Apesar disso, ele é excepcionalmente benevolente com seus amigos, familiares e as pessoas sob sua proteção. Toda vez que volto à cidade que ele construiu, as pessoas parecem mais felizes e ricas do que eram antes. Ele gastou uma despesa significativa em construindo muros que rivalizam com nossos muros teodósios ao redor de sua cidade para proteger seu povo e até desenvolveu um sistema aprimorado de encanamento e eliminação de resíduos para garantir a saúde de seus cidadãos.
Pelas interações que tenho visto com sua família, ele parece se importar profundamente com sua segurança, saúde e felicidade. Se eu tivesse que avaliar o homem, diria que ele é bondoso e caridoso com seus aliados, mas implacável e tirânico com seus inimigos. Ele não vai parar para proteger seus entes queridos, não importa quão vis sejam as ações ou quão poderosos sejam os inimigos que ele possa fazer. Berengar von Kufstein é, sem dúvida, um homem formidável, destinado à grandeza. Supondo que viva o suficiente para alcançá-la. Ouvir Aretas, o poderoso general do Império Bizantino, elogiar tão completamente o homem alimentou ainda mais o sentimento de admiração de Honoria em Berengário. Um grande brilho apareceu em seus olhos verde-menta quando ela deixou escapar a próxima pergunta em sua mente. Ele é bonito. Aretas ficou surpreso com a declaração, embora nunca quisesse admitir. Berengar era excepcionalmente bonito e encantador. Esses dois aspectos somavam-se ao seu carisma natural. Algo que Aretas invejava muito no homem. No entanto, quando a princesa foi quem lhe fez a pergunta, ele não teve escolha a não ser responder honestamente. Ele assentiu com a cabeça em vez de desperdiçar palavras descrevendo a aparência de Berengário. Ouvir que Berengário era bonito, além de seu caráter excepcional, fez com que Honoria se interessasse ainda mais pelo homem. Assim, a última pergunta era de importância crítica para ela. Assim, ela começou a corar levemente enquanto enfiava os dedos indicadores um no outro sem olhar nos olhos de Aretas. Ele é casado? Demorou um pouco para Aretas, mas ele finalmente entendeu por que aquela garota estava perguntando sobre Berengário. Como tal, ele começou a rir antes de lhe dar uma resposta honesta. Eu não teria muitas esperanças se fosse você, minha querida princesa. Ele não apenas está noivo de uma jovem muito carinhosa, mas também tem uma amante ao lado que é igualmente excepcional. Sua beleza não é inferior a seus próprios. Eles também têm um filho juntos, sinto dizer, mas nunca daria certo entre você e ele. Mesmo que Berengário seja um valioso parceiro comercial do Império, e um dia se torne o governante de um poder significativo. Seu pai nunca permitirá que você se torne uma mera concubina, e duvido que Berengário desfaça seu casamento com a garota com quem ele vai se casar. Odeio dizer isso, Honoria, mas você tem que encarar os fatos. Você agora está noiva do príncipe herdeiro da França e, apesar de suas objeções, isso não vai mudar. Ao ouvir esta notícia, o coração frágil de Honoria quase implodiu. Ela sentiu como se tivesse encontrado o companheiro perfeito, mas ele já estava noivo e tinha um amante, o que significa que provavelmente não havia lugar para ela em sua vida. Além disso, Aretas havia lembrado de seu temido noivado. Como tal, sua expressão imediatamente azedou, e ela acenou com a cabeça com olhos sem vida. Vendo o estado de depressão da princesa, Aretas sentiu seu desgosto, mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre tal coisa. Como tal, ele decidiu deixá-la em paz para ter algum tempo para pensar consigo mesma. Depois de sair do quarto e fechar a porta atrás de si, Honoria começou a chorar lentamente. Ela passaria o resto do dia deprimida sobre seu futuro. Tirania de Aço capítulo 219 Reprimindo uma rebelião antes que ela comece a iluminação do meio-dia brilhou através das janelas do escritório de Berengário e, com ela, pousou sobre sua bela figura. O jovem conde tinha uma expressão calma enquanto bebia seu chá. Na frente dela estavam duas pessoas relatando a notícia que ele estava esperando. Um desses indivíduos era sua amante Linde, e o outro era seu amigo íntimo e marechal de campo Picard. Enquanto Berengário apreciava o sabor do chá de camomila, Linde espalhou um relatório sobre sua mesa. Seu conteúdo revelava as atitudes gerais dos nobres da Áustria e como eles reagiriam à notícia da morte de Conrado e da declaração de usurpação de Berengário. Enquanto Berengar lia o seu conteúdo, Linde anunciou o resumo geral do conteúdo do relatório. Como você esperava, o conde Aldeger, o conde Otto e o conde Adelbrand vão apoiá-lo. Suas opiniões são simples. Lutar contra você é um ato de suicídio. Além disso, há um consenso entre esses condes e seus vassalos que, apesar de perder poder na forma de exércitos feudais, os benefícios econômicos de vincular suas dinastias a posições de controle sobre seus negócios superam em muito as perdas que sofrerão por causa de suas reformas. Berengário acenou com a cabeça ao ouvir isso e continuou a ler o relatório. Enquanto ele fazia isso, Linde comentou ainda mais sobre isso. A Alta e a Baixa Áustria ficarão inteiramente fora do conflito. Nossos espiões informaram que,
Embora o conde daquela Alta Áustria não seja favorável a você ou a sua ascensão ao poder, seus vassalos apoiam suas reformas e, sem a ajuda deles, o conde não tem exércitos para se rebelar contra você. Quanto à Baixa Áustria, como você sabe, é a terra da coroa governada por Conrad. Com sua morte caiu diretamente em suas mãos. Como tal, você não verá resistência na parte norte da Áustria. Berengário folheava as páginas enquanto bebia seu chá, assentindo em silêncio. O relatório era completo e incluía muito mais detalhes do que Linde estava resumindo. Como tal, ele aproveitou o tempo para lê-lo enquanto sua amante continuava a relatar suas descobertas. As regiões que certamente se rebelarão contra você quando você se proclamar duque são os condados de Kärnten, Krain e Stenland. Em outras palavras, as regiões do sul da Áustria. Os condes dessas regiões sentem grande repulsa por sua rápida ascensão ao poder. E considero você nada mais do que um barão exaltado. Além de Kärnten, os outros dois condados não testemunharam pessoalmente o poder de suas forças em batalha e, como tal, acreditam genuinamente que podem ter uma chance de enfrentar você. Enquanto ouvia isso, Berengar sorriu maliciosamente ao abordar o assunto com Eckard, que estava parado por perto ouvindo em silêncio o relatório. Diga-me, marechal de campo, como você lidaria com a situação? Eckard coçou a barba por alguns momentos enquanto ponderava sobre as informações que havia recebido antes de encontrar uma solução. Se eu fosse você, enviaria alguns milhares de soldados para os condados do sul sob o pretexto de segurança interna. Afinal, desde a retirada da Baviera, houve um grave problema com bandidos e salteadores em todo o sul da Áustria. Os lordes locais podem ficar infelizes com isso, mas você é o regente da Áustria, e até onde eles sabem, Conrad ainda está vivo. Ao mostrar força esmagadora e ocupar as regiões em nome da segurança interna, você pode esmagar qualquer forma de rebelião antes mesmo de começar. A vantagem que temos é que ninguém fora do castelo de Kufstein está ciente da morte de Conrad, e antes que você revele esta carta, eles não podem fazer nada para se rebelar. Quando você finalmente anunciar a morte de Conrad e que estará usurpando a posição de duque, eles não terão meios para lutar contra você, pois você já terá ocupado suas cidades e portos, garantindo seu domínio sobre as regiões. Eles podem tentar promover uma insurgência entre a população local, mas isso pode ser neutralizado pela introdução de suas reformas agrícolas e industriais. Ao fazê-lo, a população comum verá sua vida cotidiana melhorar e terá menos probabilidade de se rebelar em favor da nobreza local que os trata como escravos. Haverá algum derramamento de sangue, mas será mínimo, e seu reinado como duque sobre toda a Áustria será garantido. Ao ouvir isso, Berengário começou a bater os dedos repetidamente na mesa por alguns momentos. Isso era plausível e foi uma ótima maneira de evitar derramamento de sangue desnecessário em sua ascensão ao status de duque. No entanto, esse plano de ação não conseguiu remover os condes do poder, que certamente continuariam a tramar contra ele. Assim Berengário fez a pergunta em sua mente. Se fizermos isso, não seremos capazes de eliminar os nobres descontentes que farão o possível para resistir às minhas reformas nos próximos anos. Como você sugere que lidemos com eles? Antes que Eckard pudesse falar, Linde imediatamente expressou sua opinião sobre o assunto. Você não precisa se preocupar com isso. Eu tenho um plano em mente que nos permitiria nos livrar de sua traição permanentemente enquanto faz sua ascensão ao poder parecer legítima. Linhagem dos Habsburgos. Com a morte de Conrad, meu irmão Leutibert é o próximo na linha de sucessão a herdar o ducado. Ao atrair os lordes rebeldes para Innsbruck sob o pretexto de um motim contra a sua regência, podemos reunir todos os nobres que procuram desafiar seu governo em um só lugar, onde meu irmão levantará um exército contra você. Após uma pequena batalha, ele admitirá a derrota e transferirá sua reivindicação ao Ducado da Áustria em seu favor. Ao fazê-lo, os lordes amotinados serão presos e executados por suas atividades de traição. Meu irmão será poupado como uma ação benevolente de sua parte e será removido do cargo de chanceler como punição por sua suposta traição, mas ainda terá permissão para governar Innsbruck. Quanto aos sucessores dos lordes rebeldes, eles podem ser persuadidos a seguir a linha. Linde fez questão de enfatizar a palavra persuadido. Isso não seria feito civilmente. Suborno, trapaça, até mesmo ameaças poderiam ser usadas para garantir que os sucessores desses nobres fizessem o que eles mandassem. Foi corrupto. Claro,
Porém, às vezes táticas dissimuladas eram necessárias para atingir seus objetivos, e Berengário entendia isso. Ouvindo seu amante inventar uma trama tão covarde, um sorriso malicioso se espalhou pelos lábios de Berengário enquanto ele balançava a cabeça em aprovação. Ele tomou outro gole de seu chá antes de revelar os pensamentos em sua mente. Tudo bem, eu aprovo este plano. Eu quero que todas as áreas críticas dos condados potencialmente rebeldes estejam seguras antes que eu revele a notícia. Vocês dois têm seu trabalho cortado para vocês, e espero que seja realizado prontamente. Eckhart saudou Berengário e respondeu afirmativamente sim, excelência. Quanto a Linde, ela deu um sorriso sensual antes de responder sedutoramente a Berengar. Qualquer coisa para você, amante. Depois de ouvir seus dois subordinados concordarem com esse plano de ação, Berengário se recostou na cadeira e deu mais uma ordem. Demitido. Ao ouvir isso, Linde rapidamente começou a tarefa, enquanto Eckhart ficou para trás. Percebendo que seu marechal de campo ainda estava na sala, Berengar perguntou ao homem qual era o seu raciocínio. Algo está acontecendo? Eckhart tinha uma expressão complicada no rosto. Ele não sabia toda a verdade sobre a morte de Conrad, mas suspeitava que não fosse um suicídio, como Berengário havia proclamado ao pessoal do castelo. Assim, fechou a porta antes de se aproximar de Berengário, que estava sentado calmamente em seu assento de couro. Vossa Excelência, eu gostaria de saber a verdade sobre o que aconteceu com Conrad. Eu suspeito que há mais na história do que um simples suicídio, e se você teve uma participação nisso, isso vai completamente contra o longo prazo. Plano que você tinha. Ao ouvir as preocupações de Eckhart, Berengar rapidamente colocou a cabeça na palma da mão e suspirou antes de revelar a verdade do assunto ao seu leal marechal de campo, embora com algum exagero. O menino alvejou Linde. Ele matou seus animais de estimação na tentativa de causar-lhe angústia mental. Ele não apenas os matou, mas ele montou suas cabeças em paus do lado de fora de sua casa. Se ele fosse tão perverso que mataria 3 gatos inocentes para prejudicar Linde e Hans, o pirralho atacaria meu filho em seguida? Não acredito que ele não tenha pensado em tal coisa aí, como tal, não pude correr o risco. Então o joguei pela janela. Eckhart ficou chocado ao ouvir essa notícia. Ele não fazia ideia de que Conrad se tornara tão vil durante sua estada em Kufstein. Como tal, ele soltou um grande suspiro antes de falar seus pensamentos sobre o assunto. Se eu estivesse na sua posição, eu também teria feito uma coisa dessas. Pensar que o pirralho estava tão longe. É bom que ele finalmente esteja morto. Agora podemos fazer algum progresso real na Áustria. Tudo bem, eu entendo o raciocínio para suas ações agora. Eu pensei que você poderia ter ficado impaciente e apressado sua ascensão ao poder, e por minha suposição, peço desculpas. Afinal, é responsabilidade do homem proteger sua família de todas as ameaças. Você está certo em supor que ele tentaria prejudicar sua família em seguida, mesmo que ele não tivesse tais pensamentos na época, ele estava trabalhando para isso. Obrigado por ser honesto comigo. Berengário sorriu quando Eckhart concordou com suas ações. Depois da breve discussão que tiveram sobre o ato de envenenar o menino, ele estava começando a suspeitar que Eckhart poderia ser mole demais para o caminho que Berengário trilhava. No entanto, a resposta de Eckhart aliviou suas preocupações por enquanto. Berengário se levantou e apertou o ombro do homem enquanto olhava em seus olhos antes de falar as palavras em sua mente. Não há problema, meu amigo. Agora vá em frente e coloque o exército para a tarefa. Eckhart assentiu e sorriu com a resposta de Berengário logo depois que ele partiu e começou a cumprir seu plano para garantir o título de duque para Berengário. Com essa estratégia em mente, a transição de Berengário para o poder seria estável e seus inimigos dentro de seu domínio seriam tratados de acordo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.